partir de agora, você estará conectado e contatado com o programa A Nave Galáctica, com ufologia e espiritualidade. Apresentação Karen Rodrigues, aqui pela sua MKK Web Rádio. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje a Liliane Felim não conseguiu vir porque ela está com febre, mas logo ela está de volta, semana que vem. E hoje eu trouxe uma querida, linda, maravilhosa amiga. Ela é minha amiga pessoal, mas também tem um baita de um conhecimento para dividir com a gente, que é a Doris Deborah. Tudo bom, Doris? Boa tarde, pessoal. Estou feliz em estar aqui, agradeço muito o convite da Karen e espero contribuir com algumas informações importantes para vocês. Ok. A Doris Deborah, ela conheceu muito intimamente, né, como amizade, como estudo, o Raul Pascoal. Então, eu quero que você conte para o pessoal quem foi o Raul Pascoal, qual a informação que ele trouxe, o que é essa missão Terra, Alfa e Ômega, o que é esses mundos paralelos. Eu chamo de mundos paralelos, né? Você fala multiversos. Dá uma explicadinha para o pessoal aqui, Doris. Pessoal, Raul Pascoal foi um ufólogo, mas antes de ser ufólogo, ele foi um ser de alta hierarquia cósmica que esteve entre nós de 1943, quando ele nasceu, até 2012, quando ele partiu. E pela questão até da sincronicidade, eu o encontrei em minha vida. Aliás, muitas pessoas o encontraram. Eu queria muito retornar para o meu mundo de origem. Desde os meus 14 anos, eu sempre me achei um estranho no ninho terra. Então, eu pedia muito para Deus que queria encontrar alguém que me ajudasse a voltar para o mundo de origem. O tempo foi passando e eu passando por religiões, por uma série de lugares, até que, por um momento, uma senhora deixou na minha mão um trabalho de cura extraterrestre. E é exatamente ela que, comentando a respeito das experiências que ele teve com Raul Pascoal, que ela na época citou o nome e deu o endereço de onde que ele atendia, eu fui até ele, pelas informações dela. E daí passei a fazer um tratamento espiritual energético, onde ele começava a trabalhar o seu passado. Olha, interessante. Passado do planeta Terra e passado fora daqui. Porque a maioria de todos nós viemos de outras estrelas, viemos de outros mundos. Estamos aqui há alguns milênios e por interferências N, acabamos esquecendo de quem somos, por que viemos para cá, que trabalho viemos desenvolver. E uma coisa importante que ele dizia: não pergunte qual é a sua missão, porque no planeta Terra são pouquíssimos os missionários, os verdadeiros missionários. E sim, pergunte qual a sua função. Mas saiba que todos nós viemos para esta encarnação para nos resgatarmos. O despertar da consciência racional com amor é um amor que nós desconhecemos. Quando se fala em amor incondicional, é procurar entender que é um amor das altas esferas, um amor superior, um amor de irmão para irmão, mas nunca de renúncia, e sim de entendimento, acolhimento e abertura de mente junto com o coração para ajudar o próximo que precisa. Bacana. Doris, a gente estava falando até da oração do Arcanjo Miguel, porque na oração ela clama, né? Nesta vida, vidas paralelas e vidas simultâneas, né? Na oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel, aquela que a gente faz o quebra de contratos. O Raul fala sobre isso, pelo que eu entendi, quando você fala multiversos, é isso? A gente tem um eu aqui e eu simultâneos, ou a gente fala do nosso eu e os nossos... Eu entendo como de 9 a 12 corpos multidimensionais. Nós temos o físico, o etérico e por aí vai. De que maneira ele falava isso?
que se expressavam. Sim, o Raul falava desses corpos energéticos nossos aqui, planeta Terra. Nós temos 5. São 5 corpos. O que ele falava em termos de outros espaços, são espaços paralelos, são campos energéticos muito maiores do que simplesmente dimensões. Dimensões são coisas muito terra. E eles são diferentes. O campo de visão, como se fossem lâminas holográficas divisórias. E existem as dimensões paralelas, onde existem seres que não precisam ser necessariamente humanos ou humanizados, ou até híbridos. E os espaços paralelos são locais, vamos dizer, holográficos, muito maiores, que envolvem mundos. Tá. Os chamados multiversos, que os cientistas hoje em dia chamam de multiversos, são, na verdade, uma quantidade muito grande de universos. Universo filho, universo pai, universo local, o universo superior. Então, são universos. A partir do universo do Altíssimo, do grande Criador, vem 24 tronos, que é a primeira divisão do Pai em universos, tronos. Depois vem universos Pai, universos filhos, universos locais. Então, só de universos Pai são mais 72. Okay. E daí você faz outras N multiplicações. Então, os espaços paralelos são espaços dentro de universos que são compostos por mundos, muitos mundos. Ok, mas aí o mundo engloba tudo, todo ser vivo? Esses mundos fazem parte de galáxias, de constelações e tal, que envolve seres, naturezas, tudo isso. Para eu poder entender, então eu estou aqui na 3D, no planeta Terra, simultaneamente eu estou em mais 72? Pode estar em muitos outros mais. Porque aqui, através de vários meios de conhecimento espiritual e supraespiritual, nós dizemos que nós temos o nosso eu superior. Sim, o eu divino, a conexão. O Raul o chamava de eu primordial. Então, aquela primeira esferinha de vida, Karen, primeira esferinha de vida, Doris, que está lá em cima, em um nível tão superior que não houve nenhuma contaminação. Okay. A partir dele, raios, vamos dizer assim, ramificações. Fragmentos que se espalharam por muitos mundos. Esses muitos mundos também estão em outros universos. Então, eu estou aqui, você está aqui. Nós podemos ter outra Doris, outra Karen, em dimensões paralelas, muito perto de nós, como podemos ter em espaços paralelos, como podemos ter dentro da galáxia, como podemos ter dentro deste universo e em outros universos. Este eu primordial pode se subdividir, eu dizia multiplicar, na verdade, pode se multiplicar como seres muito menores, partículas dele, infinitas vezes. Sim. Nós, na verdade, não temos capacidade de entender o quanto isso é expansivo. Então, você sabe que a gente tem umas anomalias no planeta Terra. A gente até fez um programa falando dos multiversos, né? E eu tive que estudar para poder fazer esse programa. Enfim, tem uma história de 1940 ou 50, que eu não sei se foi no Japão, que um viajante do tempo apareceu e ele precisava ir para uma outra cidade do Japão. Uma cidade que ele falou que vinha de um país que não existia. Só que esse cidadão, ele tinha passaporte, ele tinha casa no lugar, ele tinha tudo, porém não existia nesse mundo. Isso aconteceu com várias viajantes do tempo. Será que é isso? Nesses mundos, você consegue se transferir de uma... Eu falo dimensão, mas seria de um mundo para o outro? De um espaço para o outro, de um mundo para o outro. Existe sim essa possibilidade a partir de uma tecnologia superior, que há a possibilidade de deslocamento tanto para o futuro quanto para o passado. Okay. E deslocar-se para o passado tem que se ter muita ética, esse ser,
ou esses seres, de não interferirem nos acontecimentos da ocasião, porque senão ele acaba modificando coisas para um presente nosso, vamos dizer assim, e para um futuro. Tudo depende de uma tecnologia, de uma mudança, uma adequação de DNA energética, mental e superior para fazer esses deslocamentos temporais. Esses viajantes do tempo que a gente fala, eles não sabiam. Eles caíram de paraquedas e falavam, mas a minha rua é aqui, e a rua não é mais aqui. É uma tecnologia que pode ser aplicada e num determinado ponto ela existir como se fosse um portal, e você nem sabe que esse portal existe. Então você dá um passo, você está passando numa floresta, de repente você entra num desses campos e você sai num outro local, sem saber. Muitas pessoas no nosso planeta já desapareceram também por esse tipo de acontecimento. De entrar por um portal e de repente está num outro local e nem sabia que entrou por um portal. E não sabe voltar. Você sabe que a gente entrevistou o Martin, né? Eu esqueci o primeiro nome dele. Aquele senhor, ele mora nos Estados Unidos. Ele não falou aqui na rádio, mas ele falou nos bastidores, que tem uma teoria que fala que os Greys é a gente no futuro, modificado geneticamente, tentando voltar para cá, que agora é o passado deles, para tentar modificar alguma coisa que vai ser de ruim num futuro próximo. Isso daí é uma teoria que ele fala, né? Que bom que certa... Já ouviu falar? Que bom. Você não quer contar pra gente? Que certas teorias não acontecerão. É o que eu ouvi, assim. Não, vem aqui no microfone para você falar. Vou apresentar. O Gessé, ele é da ufologia científica. Ele cabe aí na... Não caibo. Não, mas fala. Ele não, vai não, arrumar. mas eu pergunto aqui. Quer dizer, na realidade eu não vou perguntar, eu vou Mas falar. explica isso, que os Greys são uma a gente história, no futuro. né? É um conto, Aham. não sei. Que eles... Deu errado alguma coisa. Isso. E eles pararam de sentir, de ter alguns sentimentos, assim, tipo amor, carinho, essas coisas. Tá. E aí eles precisavam disso, porque é necessário ter esses sentimentos na terceira dimensão, ainda no tempo onde eles estavam. E aí, como eles perderam, eles precisavam voltar no tempo para saber de que forma que eles deveriam manipular o DNA para sustentar esses sentimentos neles ainda naquela época, entendeu? Então, realmente, o que o Martin falou existe. Então, mas é um conto, assim, eu não sei até que ponto... É uma teoria. É uma teoria. Na verdade é uma teoria. Gratidão, Gessé. Deixa um beijo pro pessoal. Um beijo, pessoal. Então, vamos lá, Doris. E aí, o Raul, ele veio para contar tudo isso no livro Alfa e Ômega, que só vai achar hoje em sebos, infelizmente, porque o Raul é um ser da ordem de Melquisedeque, que esteve entre nós, um ser de altíssima capacidade mental, onde ele percebia tudo à volta dele em 360 graus. Ele era capaz até de entender o seu pensamento, de ler seu pensamento, sentir as suas energias, se positivas para com ele ou se de rejeição em relação a ele. E ele estando aqui com você, ao mesmo tempo ele visualizava vários acontecimentos no mundo e fora daqui. É porque diz que esses seres que vêm em missão mesmo, eles não têm o véu do esquecimento. Eles sabem a primeira essência deles, todas as passagens, e quando ele está aqui, ele está lúcido do que é o aqui e agora, porque não existe linha-tempo. Exatamente. Né? E desde criança, ele sempre teve este entendimento, passou por várias experiências até de necessidade de adaptação aqui ao planeta, e foi crescendo com a ciência absoluta do que ele tinha que fazer, o trabalho que ele veio para realizar no planeta, os ensinamentos que só ele poderia passar, tá? Tanto é que quando ele fazia cursos, era para Raul comunicar, era para Raul informar, não existiam outras fontes que pudessem ser origem do que ele tinha que passar como informação para nós. Tá. E o Raul era, de uma certa maneira, considerado um ufólogo
meio maluco, porque houve ocasião em que ele fazia apresentações nos encontros, nos congressos de ufologia, e quando era o momento da apresentação dele, o pessoal ficava meio assim, o que é que esse cara está falando? Né? Então ele começou a sentir muita rejeição nesse sentido, então ele procurou trabalhar mais sozinho, mais nos ensinamentos em grupos, e era uma pessoa com uma capacidade de cura muito grande. Olha. Pessoas com seríssimos problemas de saúde, a família ou mesmo essas pessoas pediam ajuda dele, e até pessoas doentes hospitalizados na noite viam uma esfera dourada vindo, ou até uma pessoa física dourada vindo no mental dela, ela estava dormindo ou até mesmo meio acordada, meio sonolenta, e no dia percebia aquele dourado enorme dentro do quarto, em volta dele, e no dia seguinte já estava muito melhor, e em poucas horas ou dias já saía do hospital, saía do tratamento, completamente curado. Sensacional. E quais ensinamentos que ele deixou que você pode passar aqui para o público, e também explica o que é a Ordem de Melquisedeque? Tem muita gente aqui que não tem esse conhecimento. A Ordem dos Melquisedeque é uma ordem de sumos sacerdotes, é uma hierarquia divina de sumos sacerdotes, inclusive o próprio Cristo faz parte desta ordem. Eles são sacerdotes, eles são juízes. Opa! Tá? Também tem esta parte. Então, eles têm a outorga divina para fazer o despertar da consciência dos seres, não só no planeta Terra, como em todos os mundos que houve queda de humanidades e de outros seres para fazer o resgate. Ai, tá? Desses seres. Para ajudar no despertar da consciência, para ajudar a devolver o Merkabah, o conhecimento da Merkabah individual de cada um e coletiva para a ascensão. Lindo. O Raul tinha contato assim com muitas frotas intergalácticas de seres positivos. Ele tem a própria frota dele. Ele é conhecido como um comandante lá fora de uma frota importantíssima. Sempre esteve muito ligado ao próprio Jesus o Cristo, com quem conversava diretamente. Olha. Com a senhora Maria, nossa amada Mãe Maria, com o arcanjo Micael, que era também arcanjo protetor dele, quando ele veio para cá. E os ensinamentos, um dos principais de todos nós que tivemos contato com ele, eu pelo menos tive contato com ele por 16 anos antes dele partir, foi de 1976 até 2012, quando ele partiu. Então, uma das coisas que ele ensinava, alguém espiritual ou energético, você sente essa presença perto de você? Ah, eu sou fulano de tal, tá? Quem é você? Por que você está aqui? Em nome de quem? E por que comigo? Isso mesmo. Qual é o seu trabalho, efetivamente? E ao mesmo tempo que você faz este questionamento, você pede para Arcanjo Micael estar junto dele, pede para que venha luz dourada, luz suprema, para envolvê-lo. Ele sendo um ser de luz, efetivamente, ele está ali, se sustenta, absorve aquilo e emana mais. Caso ele seja um ser oposto, um ser contrário às coisas divinas, ele simplesmente vai se desintegrando. Isso aí. Ou ele é, de certa maneira, dependendo da situação, capturado, vamos dizer assim, envolto numa espécie de grade, onde Arcanjo Micael o conduz para um lugar onde é o destino dele, um local onde ele será trabalhado da maneira correta. E deixa tudo limpo em volta de você. Ensinamentos do Raul. Nós somos seres muito importantes para Deus. Não se sinta pequeno. Todos nós somos muito especiais.
E o Altíssimo nos quer resgatados de volta para as esferas superiores. Então, que nós entendamos o nosso trabalho aqui, a nossa função hoje é nos resgatarmos. É aquele chamado despertar de consciência. Quem eu sou? Eu sou um ser divino. Por que estou aqui desenvolvendo um trabalho em nome do Altíssimo? Por quanto tempo? Nós já estamos aqui há milênios. E, infelizmente, ocorreram várias interferências de seres contrários, de seres caídos, que nos fizeram esquecer toda essa essência superior. E é isso que nós precisamos resgatar e trabalhar muito para que isso aconteça. Verdade. Nossa, lindo o que você falou. Pegando esse gancho, eu queria que você falasse o que o Raul fala desses seres que se denominam da luz, que querem enganar as pessoas, roubar o coração. Explica isso, Doris. Sim, o Raul falava algumas vezes em aula e nos alertava. Cuidado com os ladrões de coração. Aí o pessoal ficava se perguntando o que ele quer dizer com isso. Muito cuidado com esses seres que são muito espertos, os seres caídos, trevosos. Muitos deles, mesmo caídos, eles não perderam o seu dom de criar, não perderam o seu dom de produzir luz. Só que a luz que eles produzem não é uma luz superior, uma luz com L maiúsculo. É uma luz de baixa vibração, de baixo nível. Muitos até projetam luz fria. Existem vários lugares em níveis inferiores que você vê luz, até uma luz branco, opaca, meio leitosa, meio azulada, estranha. E quando você tenta sentir as energias dessa luz, são energias frias, que te incomodam, que te causam uma série de reações ruins. Mesmo a presença energética desses seres são presenças que te causam mal-estar. Então o Raul nos dizia para quando determinados seres entrar em contato com vocês, além de você, se você não fez essas perguntas que eu comentei agora há pouco para eles, preste atenção nas mensagens, aquelas mensagens muito doces, muito lindas, maravilhosas. Vamos nos unir para abrir portais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e esperem no amor e façam isso, façam aquilo. Tomem muito cuidado, porque os incautos, os desavisados, podem se iludir com essas palavras muito doces das mensagens. Então eles conquistam as pessoas pelo coração, pelas emoções, por aquela emoção ótima, linda e maravilhosa. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Cuidado, porque isso, aí ele já roubou a energia do seu coração. Porque toda mensagem precisa ser primeiro racionalizada, pensar a respeito com profundidade e depois, sim, sentir pelo coração, sentir pela energia de um amor, mas um amor superior. Então, nem tudo é amor puro, nem tudo é razão pura. Tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. Razão e emoção, razão e coração, razão e amor. Aí sim você encontrou o caminho certo para receber os seres maravilhosos e se integrar com eles. Isso seria a tal da iluminação, né, Dori? A iluminação. Buda conseguiu. Bacana. O Pedro Monteiro, meu abraço a vocês, parabéns pelo programa. Gratidão, Pedro. Maria Edmê Benza, boa noite, Banza, perdão. Cláudia Caetano, quem são os Graysons? Não, é Grays. Quer falar, Jessé, quem são os Grays? Eu pouco sei sobre eles, não, é difícil falar. Eu sei que lá no que eles publicaram, tem uma história de uma publicação de um livro da KGB, né? E a KGB divide os Greys em várias raças de Greys, né? Não tem apenas uma. Sim. Tem Greys que misturam com reptilianos e outros Greys que são mais altos.
e uns greys que não são greys, né? Não são cinzas, são amarelos. E brancos. Brancos também, tem várias sub-raças aí. E é isso, que parece que a função deles é mais de... nessa questão da pesquisa de mão na massa, né? Porque na questão da abdução, quem pega as pessoas, né? Quem se aproxima e realiza a abdução são eles. São os greys mesmo, né? Verdade. E, bom, é isso que eu sei. Eu não sei falar se são seres positivos. Na realidade, eu até queria perguntar qual é a diferença, assim para um ser iluminado, do que é positivo e do que é negativo. Que, por exemplo, a gente vê que o fenômeno da abdução acontece. Ele é um fenômeno positivo ou negativo? Porque, não é? Excelente pergunta. O que nos foi passado pelo nosso amigo Raul Pascoal é: a abdução contraria o seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio que é concedido aos seres humanos e qualquer outro ser aqui na Terra. Então, é um rapto contra a sua vontade. Sim. Isso é ruim. Isso é contrário a uma lei superior. Os chamados positivos. Então, tudo que é contrário, na verdade, vem de seres caídos, considerados caídos. Sim. E que não respeitam as leis divinas. Então, porque o meu limite você tem que respeitar, assim como eu tenho que respeitar o limite que você coloca. O respeito é o limite de cada um. Sim. Os chamados seres positivos ou seres iluminados respeitam este livre-arbítrio. Então, quando você tem seres que vêm através de naves, que se apresentam, eles ficam a uma certa distância. Se apresentam e eles dizem: não tenha medo, nós somos de paz, nós viemos pelo bem. Queremos conversar à distância que é segura para você. Você quer conhecer a nossa nave? Você quer conhecer lá fora? Eles fazem o convite. E você tem o direito de dizer, de aceitar ou recusar. Sim. Essa é a diferença. Então, os chamados seres contrários, ou seres caídos, ou seres hostis, te capturam. Te tiram, seja da cama, te tiram do carro, leva o teu carro, leva você na moto, leva você onde você estiver, simplesmente te absorvem, levam lá, fazem experiências e tudo e tal, te devolvem. E tem criaturas que nem nunca foram devolvidas. Entendi. Enquanto que esses outros não. Eles vêm, eles se apresentam, eles convidam, deixam mensagens e tal, alguns até deixam presentes que não fazem nenhum mal para o ser humano. E depois vão embora, tá? E uma das coisas que o Raul também nos deixou como uma mensagem bastante importante: o trabalho dele e de várias naves espaciais Alfa mais Ômega, Missão Terra, Operação 321.0, que é exatamente esse resgate todo. Não é o resgate apenas do ser humano, mas o resgate de espíritos que ficaram parados no passado. Modificações energéticas em vários pontos do planeta Terra, preparando-nos, limpando-nos de tudo aquilo que estava impedindo a humanidade de progredir, de evoluir, e até de muitos de nós de nos conectarmos com essas esferas superiores. Então, este trabalho foi feito para o planeta, fora do planeta, pela galáxia, em conjunto com hierarquias superiores, em conjunto com o Cristo, com a Senhora Maria, com o Arcanjo Micael, com todas essas forças, com outorga do Altíssimo. Outros seres estiveram acompanhando o Raul. Isso é extremamente necessário para que cada vez mais o ser humano desperte e busque essa consciência necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento e voltarmos para as esferas de origem, não necessariamente mundo de origem, mas esferas de origem. É isso que ele deixou como legado para nós. E uma coisa que eu preciso salientar ainda em relação aos chamados contrários e positivos, né?
naves positivas nunca são derrubadas pelo ser humano. Ótimo. E nem por outras naves negativas, outras naves contrárias. Qualquer nave que você tiver notícia de que caiu, que foi derrubada e tudo e tal, ou são de seres contrários ou são naves humanas. Isso daí fica para um próximo programa, a gente falar sobre as naves, porque o pessoal tem bastante interesse. Bom, a gente só tem 1 minutinho. Doris Deborah, você tem alguma mensagem final e algum contato, se alguém quiser entrar em contato com você para tirar dúvidas? O nosso comandante era o nosso querido Raul Pascoal, era uma pessoa muito séria, ao mesmo tempo muito amorosa, e ele falava para todos: haja luz, haja paz, haja vida, haja amor. Ele ensinou que o planeta Terra também é um sistema de planetas, não é apenas um planeta único. Tanto é que aqui na capa do livro dele existem como se fossem 3 terras. E meu contato pelo Facebook é Débora Mas, e meu e-mail dordeb.08@gmail.com, para quem quiser fazer outras perguntas. Parabéns, super gratidão, porque você passou umas informações muito bacanas aqui, contribuiu bastante com nossos internautas. Gratidão a todos Jessé, e pelo convite. Quer deixar algum recadinho? Quer vender seu livro aqui? Não, acho que Tô brincando. Não é a hora, mas eu queria fazer uma propaganda. Na realidade, eu nem vou conseguir fazer, porque eu não tenho os dados completos, mas acho que a partir do próximo programa falar sobre o evento de ufologia científica que a gente faz bimestral. Do professor Júlio César Costa Navarro. Bacana. Que vai... A data a gente já tem, que é 25 de novembro, e a gente só está agora esperando o local, e é um evento gratuito. Olha, legal. E é um evento muito bacana, assim, é o dia inteiro, e gostaria de já fazer um pré-convite. Isso aí. Né? E aí, quando eu tiver tudo certinho, fazer o convite e encher o lugar lá de pessoas. Gratidão, Jessé, pelas informações. Sempre é bem-vindo à parte científica aqui no nosso programa, que só voa para o espiritual. Precisa de alguém para aterrar a gente. E eu, como vocês sabem, eu sou radiestesista, trabalho com as energias, limpando, requalificando, junto com nossos irmãos arcturianos, que passaram um dispositivo que a gente fala que é radiestesia, mas não é. Meu telefone é 981783270 ou 25921066 no Galáctica. Só mais um pouquinho. Dia 22 a gente vai ter um evento lá no Galáctica, cheio de oraculistas, palestras, comida vegana, a partir das 10 às 17. Tá todo mundo convidado e a entrada é franca, tá bom? Um beijo para vocês.